Opa, eu me chamo Patrick e estamos aqui para a sexta sessão do nosso jogo de tabuleiro Torre Sagrada. No último episódio, os nossos aventureiros foram para um acampamento de humanos, no qual este acampamento de humanos quer invadir uma vila de goblins. Nesta vila tem uma esfera, e essa esfera é uma das chaves para abrir a Torre Sagrada. Então, acabamos decidindo impedir este ataque à vila dos goblins de alguma forma. Nosso plano é tentar pegar o líder deles como refém e fazer com que isso pare. Deixa eu colocar aqui os personagens onde eles estavam. E também no último episódio fomos por entre as tendas, desmaiamos alguns soldados e houve uma explosão aqui. Essa explosão acabou distraindo os soldados, mas acabou atraindo muitos. Vamos ver quantos soldados atraíram. Vou jogar um D66. Deixa eu desfazer a bela obra de arte que havia feito para começar o jogo. Certo. Sempre como sempre, o verde simbolizando a dezena e o vermelho a unidade. Vamos lá. Deu 25 soldados. 25 soldados vieram ver o que foi a explosão. Ou seja, gente para caramba. Como vai ser um pouco inviável colocar 26 pedacinhos de papel aqui, vou acabar jogando aqui e vou fingir que aqui tem 25 pessoas. Deixa eu até anotar essa informação com um lápis que eu acabei de perder, que eu não sei onde está. Cadê você, lápis? Ah, não há problema. Se eu não acho o lápis, eu uso a caneta. Vamos lá para as informações. Vou colocar aqui 25 soldados. Soldados vieram ver o que era. Acho que caiu por aqui. Mas vai, depois eu procuro onde esse lápis está. Por enquanto eu vou usar a caneta mesmo. Certo. Então, deixa eu recapitular aqui outra coisa. Roger tem uma armadura muito barulhenta. Ou seja, a gente acabou decidindo que ele deveria ficar na moita, um pouquinho longe da tenda do líder, para que não chamasse muita atenção, enquanto eu e Baltazar ia em direção à tenda do líder. A gente acabou descobrindo que essa tenda era do líder após uma revelação. Quando a gente desmaiou esses caras aqui, a gente acabou pegando essa informação deles. Vamos lá. Neste local eu acabo sabendo que o líder está aqui por meio de uma visão bastante interessante. É como se houvesse estantes de livro meio que moduláveis. Como isso aqui é uma tenda, a estante não estava presa a nenhuma parede, então eles meio que fizeram essa estante aqui. Além da estante, há vários outros livros no chão. É uma estante de livros para constar. E tem um livro do tamanho do meu tórax. Um livro bastante grande. E tá escrito, tem uma bola e tem umas coisas assim. Tem um círculo no meio e duas linhas, trespassando o círculo. Certo. E aparentemente o líder está olhando para o livro. E
Então ele fecha os olhos e começa a dizer algumas palavras, alguns sussurros. Ele parece estar orando para o livro. Então a gente fica em volta assim, e eu uso um teste de furtividade para tentar ir atrás dele. Vamos ver se eu consigo fazer isso. O líder também escutou a explosão, só para constar, mas ele tá calmo, olhando para o livro dele. Bora lá ver se vai dar certo no teste. 6, 5, 1, 12. Sim, deu certo. Então, eu rapidamente vou passando pelas sombras assim, correndo. E como o líder da guilda dos aventureiros está bastante ocupado ali, orando e com os olhos fechados, eu consigo chegar aqui sem fazer barulho e rapidamente. Então, quando eu chego aqui, eu já tenho uma ideia do que fazer. Eu vou tentar fazer contato com o Baltazar. Baltazar é este carinha aqui, ele também está na mesma que eu. Então eu olho pra ele e falo meio que com libras, assim. Como se eu estivesse dizendo 1, 2, 3, vai. Então no 3 nós dois aparecemos. Bora ver quem vai atacar primeiro, Baltazar ou eu? Baltazar eu. Baltazar ataca primeiro. Bora ver se o ataque de Baltazar vai dar certo. Vamos lá, Baltazar. 5, 5, 11. Certo. Por um ponto deu certo. Um ponto para baixo dava um ataque negativo, mas vamos lá. Então Baltazar pega, na verdade, ele conjura a sua varinha novamente e aponta para o líder da guilda dos aventureiros. Baltazar, enquanto apontava para ele, ele acaba formando uma pequena pedrinha, e essa pedrinha estava flutuando na frente da varinha. Então ele continua mirando e como se fosse um tiro, a pedrinha acaba causando 4 de dano no líder da guilda dos aventureiros. Vamos ver quanto de vida o líder tem. 6, 7, 8. Ele tem 8 de vida e agora só está com 4. 4. Líder. E eu acabo pulando por trás dele. E deixa eu ver meus itens aqui. Bota de gelo. Não tenho mais bola de pinhão. Tudo do retorno. Certo. Eu pego a faquinha que eu peguei do Goblin a caminho daqui e acabo cortando. Deixa eu ver se o ataque vai dar certo. 7, 8, 9. Não deu certo. Ou seja, eu pulo por trás do líder da guilda dos aventureiros e de repente o livro abre. O líder está com o braço um pouco ferido, mas mesmo assim ele consegue meio que me jogar para trás. Eu vou para trás. Quando isso acontece, eu acabo batendo nessa estante aqui e derrubando todos os livros. Então o líder acaba gritando:
Bora ver se o líder grita. O líder grita? Sim. O líder acaba gritando: Soldados! Como se fosse um estrondo. E isso faz com que várias armaduras consigam ser escutadas fora da tenda. Então, bora ver quanto. Eu não recebi nada de dano. Então, o líder da guilda dos aventureiros faz assim com o livro. E o gigantesco livro começa a flutuar. O livro acaba abrindo as suas páginas e para em uma, onde está escrito um tanto de palavras que não são possíveis de ler. Talvez porque você esteja um pouco distante, ou talvez pois seja de outra língua. Mas o importante é que você não consegue ler. Então começa o livro a brilhar e o líder da guilda dos aventureiros olha para Baltazar e lança um ataque nele. 6, 4, 11, também por 1. Então ele tira de dentro do livro uma pintura. As palavras começam a se formar em uma pintura. E essa pintura, por incrível que pareça, sai do gigantesco livro. Ele meio que sumona um ser com formato de um lobo, e esse ser é uma sombra. É como se saísse uma sombra, um ser preto de dentro do livro. E esse ser preto de dentro do livro rapidamente pula e, mesmo assim no ar, ele consegue tomar impulsão no teto da tenda e ir na direção de Baltazar. Baltazar conjura outra magia de terra, mas mesmo assim o lobo é muito rápido, pois ele é meio que a sombra, e sombra é muito rápido. Só para efeito de comparação, olhe para minha sombra aqui. Ela é praticamente que instantânea, ou seja, é algo muito rápido. Então o lobo acaba mordendo o braço de Baltazar e acaba grudando nele. Vamos ver quanto de vida tirou de Baltazar. Vamos ver. Tirou 1 de vida de Baltazar. Deixa eu já adicionar aqui. Cadê tu, Baltazar? Baltazar. Baltazar agora tá com 2 de HP. E então Baltazar acaba jogando o lobo pra longe e o lobo acaba desaparecendo novamente nas sombras. Ele não sabe se a magia foi desconjurada ou se o lobo apenas está se escondendo. O lobo está apenas se escondendo? Não. Ou seja, ele desapareceu realmente. Quando o lobo desaparece, o líder olha pra mim. O líder ainda está com o braço um pouco ferido e está sangrando dele por causa da magia de Baltazar. E agora ele me encara e novamente abre as páginas do livro. Enquanto ele ia folheando as páginas do livro, com o livro levitando e as páginas passando sozinha para o lado, eu acabo correndo na direção dele e ilumino a minha mão com a minha magia de luz. E eu fiquei muito perto dele, pois eu sou um ladino e eu sou bastante rápido. Eu fiquei muito perto dele com a minha magia de luz perto da face dele. Na minha outra mão estava a faca com um pouco de veneno de tontidez. Então vamos ver se meu ataque vai dar certo. 6, 5, certo. Deu
certo o ataque. Então eu meio que cego ele com a minha mão direita e com a esquerda eu apunhalo ele. E a facada acaba indo em sua barriga e ele acaba cuspindo um pouco de sangue. Finge que isso aqui é o sangue. Acaba acontecendo isso. Então, acontece algo meio que assim. E isso acaba tirando do líder da Guilda dos Aventureiros 2 de vida. Ou seja, ele está com agora apenas com 12. E agora, nossa, depois dos diversos tropeços linguísticos, eu repito a frase. Agora ele está quase com 2 de vida. Na verdade, quase não. Ele está com 2 de vida. Certo? Quando ele recebe esse golpe, ele vai para trás. E é possível ver as armaduras se aproximando cada vez mais da tenda. E ele grita de novo: soldados! Tem invasores aqui! E então, vamos ver o que ele vai fazer. Mas antes de eu dar o ataque, antes de eu fazer a ação dele, vou pegar o lápis que caiu debaixo da mesa. Já volto. Aqui está, ou estava, o meu precioso. Com lápis em mãos, na verdade, na mesa, eu vou continuar. Paramos na ação do líder. Vamos ver se deu certo ou se deu errado. Deu errado. Então, ele, mais uma vez, enquanto ele recebeu a punhalada da faca de tondidez, ele estava preparando um feitiço. Sai 5 sombras de dentro do livro e todas as sombras vão na minha direção. Então eu novamente ilumino as minhas 2 mãos, eu largo a faca, ela cai no chão e eu faço este movimento. Isso é como se fosse vários holofotes que fez brilhar toda a tenda. Até Roger, que estava bem distante, conseguiu ver o brilho que emanava desta tenda. Isso só alertou mais ainda os soldados. E as sombras acabaram desaparecendo. Então, Baltazar... Mas, na verdade, vamos ver se os soldados já entraram na tenda. Os soldados já entraram? Sim, deu crítico ainda. Então entraram muito. Vamos ver quantos entraram. Vou jogar um D18. D24 que é melhor, né? 6, 10 mais 16 soldados entraram na tenda. Ou seja, muita gente. Esses soldados todos entraram na tenda. O primeiro entrou desta forma, falando: eu ouvi algo aqui. O que é isso? Quem são vocês? Então, vários soldados começaram a entrar. De todos os lados, já que, como eu disse no outro episódio, a tenda, ela é meio que feita de um tecido. Ou seja, você consegue puxar o tecido para cima e entrar por baixo. Então não tem uma porta. Por isso que pra mim faz sentido isso. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou colocar 12, já que é a metade de 24. Então 12 soldados entraram dentro. E Roger, vendo que o plano não deu muito certo, acabou correndo na nossa direção.
E enquanto ele corria na nossa direção da tenda, ele foi fazendo bastante barulho. E acabou encontrando perto da explosão da bola de canhão uma pessoa. Quando ele estava virando a tenda, ele encontrou. Então Roger, que é um cavaleiro de prata, com armadura bastante barulhenta, como já disse várias vezes, e ele tem o elemento fogo. Ele não lembra das suas memórias. Essas são as informações básicas dele para que nós consigamos entender. E quando isso acontece, o que ocorre depois é... Enquanto isso, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, isso aqui. Mas vamos focar nisso aqui primeiro. Então Roger chega e para. Os dois começam a se encarar. Este cara se revela como um... Vou ver qual é a classe desse serzinho aqui. Vou jogar os dados para adiantar. É um... Deixa eu ver... 5, 7, 8. Ou seja, ele é um feiticeiro. Feiticeiro. Vou colocar aqui, feiticeiro. Ele é um feiticeiro. E ele está na frente de Roger. Ou seja, ele está muito perto de Roger. E isso dá uma desvantagem dele, para ele. Já que Roger é um personagem de curta distância, quanto ao feiticeiro é um personagem de longa distância. E como o Roger está a curta distância dele, provavelmente Roger começou a batalha primeiro. Provavelmente não, ele começou a batalha primeiro. Então vamos lá. O personagem Roger vê que ele é um inimigo. Bora ver quanto de vida. Não, na verdade não é necessário ver quanto de vida tem o feiticeiro. Só colocar aqui 6. Esse é o padrão da classe, certo? Então Roger, como viu que ele era um inimigo, e o feiticeiro também viu Roger, os dois se prepararam para a luta. Roger começou e com sua espada ele incendiou ela com a sua magia de fogo. E isso fez com que Roger conseguisse desferir um golpe atravessando todo o corpo do feiticeiro ali. Isso foi bastante efetivo, pois cortou e cicatrizou instantaneamente todo o local onde a espada se passou, já que ela cortou e atrás dela tinha meio que uma chama, e essa chama foi queimando a parte cortada, cicatrizando ela. Foi uma cena bastante cinematográfica. Vamos ver quanto de dano causou. Causou 6 de dano, ou seja, isso fez com que o feiticeiro acabasse morrendo. O feiticeiro deu 2 passos para trás e começou a cuspir sangue. O corte foi muito profundo e ele logo cai no chão, morto. Estes dois estão desmaiados e este morto. Vou até colocar uma coisinha para sinalizar aqui que ele está morto. Aqui um xizinho. Então Roger fica um pouco surpreendido com a ação que acabou de fazer. Ele matou uma pessoa. E então ele começou a escutar os gritos de dentro da cabana. Então ele correu, rasgou a cabana e entrou. Ele saiu aqui. E quando isso aconteceu, e novamente começou o ataque. Nós estávamos meio que contra a parede. O feiticeiro novamente estava preparando mais uma magia de sombra. E Roger começou o ataque. Bora ver quanto de vida tem esse povo aqui? 1 de vida, cada um.
GG. Então vamos lá. O Roger acabou começando o ataque. Ele pegou a sua espada e desferiu um golpe em duas pessoas. Ele veio gritando e desferiu um golpe em duas pessoas. Bora ver se deu certo. Não, não deu certo. Ou seja, os dois conseguiram pular para trás. Aí Baltazar conjurou uma magia de pedra novamente e atirou neste que pulou para trás enquanto Roger atacava. E a magia acabou 4, 6, 7. Também não acertando o soldado. Ele conseguiu se agachar a tempo e a magia acabou batendo nessa prateleira. Que já estava quase caída. E eu foquei no feiticeiro. Deixa eu ver aqui. Eu fui na direção do feiticeiro. E isso deu errado. Então eu novamente acendi a minha mão, peguei a faca que eu tinha derrubado no chão e fui na direção dele. Mas ele convocou mais algumas magias de sombra, mas algumas silhuetas de sombra de vários animais diferentes. Águias, ursos e mais alguns lobos. Mas todos se desfazeram. Foi um ataque meio que anulador. As duas magias, como são opostas, foram uma em direção da outra e se anularam. Então nada aconteceu. E agora é a vez do feiticeiro. Nossa. O ataque dele deu bastante certo. Eu já estou um pouco cansado por causa da luz que eu tinha feito. Eu não era um mago, então eu só conseguia fazer isso às vezes, já que eu não tinha tanta aptidão para lançar magias. Ainda mais magia de luz, que é uma magia que gasta muita energia. Então eu acabei sendo surpreendido por uma sombra que apareceu atrás de mim. Vamos simbolizar essa sombra por esse personagem verde aqui. A sombra acabou aparecendo atrás de mim e mordendo o meu pé. Era uma cobra. Deu 2 de dano. Ou seja, deixa eu ver aqui minha ficha de personagem. Estou com 5 de HP, agora estou com 3. Recebi 2 de dano. Vamos ver aqui como estão as coisas. Atrás da mesa, esse aventureiro aqui pegou um arco e foi mirando e atirou na direção de Roger. Bora ver se isso deu certo. Sim. Então a flecha vai meio que cortando o ar e acaba acertando em uma das frestas da armadura de Roger. E isso faz com que ele sangre um pouco. Deixa eu ver quanto de dano deu. Deu 1 de dano. Mas pegou apenas meio que no braço, em uma parte superficial ali. E isso não o fez morrer. Bom, resolve. Roger. Roger está com 4 de HP agora. 4. Então, Roger revida e novamente tenta atacar esses dois soldados aqui. Sim. E ele consegue desferir um golpe nos dois. Ele coloca para o seu número de vítimas neste dia. Ele arrancou a cabeça dessas duas pessoas aqui, desses dois aventureiros. Arrancou muito a cabeça, deu crítico. E as duas cabeças caíram no chão e começou a vazar sangue para todos os locais. E eu fico um pouco surpreendido com isso. Já fazia muito tempo que eu via uma pessoa morrendo dessa forma tão violenta. E Roger parecia estar cada vez mais irritado e um pouco
e um pouco meio que enlouquecido. Roger, para lembrar, só tem 2 de sanidade. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Então eu tento atacar o feiticeiro mais uma vez. Deixa eu dar uma iniciativa aqui. Vou jogar 4 dados. Feiticeiro, soldados, NPC e eu. 5, 6, 4, 5. Ou seja, vai ficar nessa ordem. Pra desempatar, quem vai ser o segundo aqui. Tá entre eu e o feiticeiro. Então o feiticeiro vai ser em primeiro, em segundo lugar, eu em terceiro e os NPCs em último lugar. NPCs, os aventureiros malignos, se é, pode falar assim. Então tá nessa ordem. Primeiro, um dos NPCs começa. Então o Roger, na verdade, Baltazar acaba desferindo uma magia neste carinha aqui. Nesse carinha. Ele veio com uma mulher, mas mesmo assim não tem piedade. Ele materializa novamente sua varinha no ar e conjura mais uma rocha. Ele atira essa rocha como se fosse um tiro. Ele treme um pouco a mão, pois está um pouco ferido e atira. E isso dá certo. 11 certinho. Baltazar tá com sorte. Certo. E isso acaba desmaiando ela. Todos que... Vou colocar dessa forma. Os mortos vou colocar verde. Os desmaiados eu só vou virar. E eu vou jogar um D6 agora para descobrir se ela morreu ou se ela tá viva. Ela morreu? Não. Você já tá desmaiada. Então o feiticeiro acabou recuando um pouco e mandou os soldados irem para minha direção. Então os soldados em coro vão pulando na minha direção. Era um ladino, um arqueiro e um cavaleiro. Os 3 foram simultaneamente em mim. Vamos ver o que vai acontecer. Certo. 6. Deu certo. Bora ver o dano agora. Deu 1 de dano. Vitalidade. Tô com 2 de vitalidade agora. Eu consigo desviar do golpe do ladino. Enquanto o cavaleiro passa a espada perto da minha barriga, quase cortando ela. E por fim, o arqueiro consegue acertar meu braço, pois eu estava muito distraído com o ataque dos outros 2. Então eu pulo para trás. E Roger avança um pouco. Ele pisa na cabeça de um dos aventureiros e acaba esmagando ela. E vai correndo e meio que me empurra. E ele... Vamos ver o que vai acontecer. Não. Deu 4 mais 6. 4 mais 6. 4 mais 3, ou seja, 7. 4. Isso mesmo, 7. E não é possível. Então Roger vai na direção do cavaleiro. E o cavaleiro acaba colocando um escudo na frente do ataque de Roger. E isso faz com que a sua espada acabe ricocheteando para trás. E isso permite com que os 3 soldados acabem desferindo mais um golpe em coro. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Então os 3 acabam fazendo mais um ataque combinado. Dessa vez o cavaleiro retira o escudo
E quando o Roger ia desferir outro golpe, o Ladino pula nas costas de Roger e por entre as frestas 4. Deixa eu ver quanto de vida nossa tem. Roger só tem 4 de vida e ele recebeu 4 de dano, ou seja, ele desmaia. Bora ver se Roger morre ou desmaia. Roger desmaia? Não, ou seja, ele morre. Então, um Ladino acaba pulando nas costas de Roger, pega a sua faca e acaba acertando uma fenda que estava entre a cabeça e a ombreira da armadura e acaba cortando o pescoço de Roger. Roger acaba caindo no chão, sangrando muito. Já eu, um pouco aterrorizado com como tudo tá se saindo, eu pego a faca no chão e tento eu tento realmente matar o Ladino. Vai ser Ladino contra Ladino. Os dois se afastam, pois eu fiz uma magia de luz na cara deles e vou na direção do Ladino, que derrubou o Roger. Eu vou lá. E deu certo. Então eu pego a minha adaga e quando eu ia na direção dele, eu encandeio a minha adaga com luminosidade. Isso faz com que ele fique cegado e antes que ele possa revidar ou fazer qualquer coisa, ele já é acertado na cabeça pela minha adaga. Eu acabo vingando o Roger. E eu não sei se Roger tá vivo ou morto. Roger tá... Na verdade, Roger tá assim, ó. Cuspindo sangue e muito mal no chão. Vou colocar mais um verde aqui. Mais um morto. Certo. Eu tô bastante cansado. E o arqueiro... Deixa eu ver o que o arqueiro faz. Na verdade, já vi de Baltazar já. Baltazar vindo toda a cena vai para este lado da mesa aqui. E mira no arqueiro. 6, 2, 8. E a sua magia parece estar bastante fraca. Ele com a mão um pouco trêmula assim, mira para o arqueiro e arremessa. A magia meio que se explode quase que aqui na mesa. Isso atinge um pouco o livro do feiticeiro, o líder da guilda dos aventureiros. E Baltazar meio que coloca a mão na mesa assim e fica respirando, enquanto 2 soldados se aproximavam dele por aqui. Então eu vou na direção do arqueiro e pego a faca que estava fincada na cabeça desse soldado aqui e retiro e vou na direção deste agora, do arqueiro. E meu ataque deu errado. Como vi que não ia dar muito tempo de eu chegar lá, pois ele estava fazendo assim com o arco dele, eu pego a minha adaga e jogo na direção dele. Isso apenas meio que anula os 2 ataques. A minha adaga bate na flecha que estava vindo na minha direção e os 2 caem no chão. Eu perco a minha adaga. Deixa eu anotar aqui já. Eu tenho o escudo do retorno. Não tenho mais bola de canhão. Deixa eu ver aqui. Pô, certo. E agora é a vez do arqueiro. Na verdade é a vez do feiticeiro já. O feiticeiro já se recuperou um pouco. E ele carrega um pouco dos feitiços dele. E lança uma sombra. Mas a sombra logo se desfaz no ar, pois eu estava produzindo muita luz com os meus ataques. E
meio que a luz é o ponto fraco da magia dele. Então eu pego da minha cintura o escudo do retorno e coloco ele em prontidão. Vamos ver se o escudo do retorno funciona. Please. 4. Olha, deu 10. E eu tenho mais um de destreza. Ah! Não, não é mais um de destreza. Não mesmo. São mais 2. Eu acabei subindo de nível. Tô nível 2 agora. E isso aconteceu porque eu matei um soldado. Tô nível 2, ou seja, eu tenho um ponto para distribuir. Vou distribuir um em força. E só faltava um ponto para que eu conseguisse desferir um ataque positivo no inimigo. E foi no arqueiro, certo? Então eu pego o meu escudo do retorno e coloco em prontidão. O arqueiro começa a mirar e solta a flecha. A flecha vai na direção e eu consigo parar a flecha a tempo com o meu escudo do retorno. E isso faz com que a flecha meio que bata e volte na direção 5 vezes maior do que foi lançada a mim. Isso acaba... Deixa eu ver se o arqueiro morre. O arqueiro morre? Não. Isso acaba acertando a barriga do arqueiro. E ele acaba desmaiando. Mas eu acabo perdendo também o meu escudo do retorno. Só falta o cavaleiro agora. Então o cavaleiro vem na minha direção e tenta com a sua espada desferir um golpe em mim. E 6, 8. Não vai dar certo. E eu consigo desviar a tempo. Eu, como não estou sem nenhuma arma nas minhas mãos, eu incendeio as minhas 2 mãos de luz e vou correndo na direção dele, cegando os seus olhos. E isso faz com que eu... Deixa eu ver o meu ataque. Deu certo. Isso faz que eu tenho sempre mais um agora de força. Isso faz com que os olhos dele fiquem cegos. E eu vou na mão mesmo e pulo e desfiro um golpe na cara dele. Isso atordoa ele por um tempo e ele dá 2 passos para trás. Então eu vou no chão, pego rapidamente uma flecha que o arqueiro deixou cair e vou na direção do cavaleiro. Então eu, como ele estava atordoado e cegado, eu enfinco no olho dele a flecha. Isso faz com que ele acabe morrendo. E bora para a luta de Baltazar agora. Baltazar acaba enfrentando 2 inimigos aqui. Um feiticeiro e um cavaleiro. O feiticeiro investe nele e, como ele estava um pouco sem forças, ele cai para trás. Por pouco ele não é atingido. E quando ele cai para trás, ele pega a varinha dele e mira para o cavaleiro. Acaba sendo conjurada uma magia de pedra. E essa magia, novamente, das outras vezes, como um tiro, vai na direção do cavaleiro. O cavaleiro desmaia instantaneamente. Já o feiticeiro lança uma magia de água nele. 6, 4, 10. Certo. E Baltazar e o feiticeiro começam
a conjurar as magias. E como em um ataque final, as duas magias vão em uma direção à outra e as duas se chocam. Mas a magia de água do feiticeiro era mais potente e acaba atravessando a magia de terra, a rocha que Baltazar tinha conjurado. E por causa da velocidade, a água acaba desmaiando Baltazar. E Baltazar cai para trás. Enquanto isso, os soldados me cercam. E o feiticeiro, o líder da guilda, vai indo para trás. Bora ver se chegou mais soldados. Não chegou mais soldados, só tem esses então. Eu tenho uma bota de gelo ainda. Eu pego as duas botas de gelo, coloco uma em cada mão e me preparo para o ataque. E então eu tento investir contra eles, mas deu ataque positivo. Mas o ataque dá certo e eu consigo jogar, na verdade congelar a cara de um, pois eu meio que sapateei a cara de um soldado. Isso fez com que ele desmaiasse. O ataque dele não dá certo. Aí o feiticeiro acaba lançando uma magia em mim e faz com que eu desmaie. E o resto vocês vão saber no próximo episódio.